Irmãos queridos, e especialmente as nossas mamães, que são as homenageadas do dia, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Neste dia, e especialmente neste mês da família, e nesse dia especial do Dia das Mães, nós queremos honrar tudo aquilo que vocês representam para a família cristã, tudo aquilo que vocês representam para a vida de nossos filhos. E nós queremos fazer isso lembrando de um grande e sublime exemplo que a Bíblia traz a respeito de uma mãe e de uma avó, que influenciaram o coração do seu filho e neto, que se tornou pastor, usado por Deus para cuidar de um rebanho. Esta mensagem, ela traz para o nosso coração esta memória, para nós que somos filhos, do quanto nossas mães foram importantes para a nossa caminhada de fé. E para vocês, queridas irmãs, que são mães, esta mensagem traz para o seu coração, traz para os seus ouvidos, este chamado do Senhor a esta missão, que é tão importante e que é tão fundamental, a missão de compartilhar a fé e inspirar e influenciar a vida de seus filhos. Alguns dados interessantes preliminares. Não sei se você sabe, mas quando um filho atinge 18 anos, durante estes 18 anos, sua mãe investiu pelo menos 18 mil horas na educação e no cuidado desses seus filhos, desse filho de 18 anos. Isso significa que uma mulher sem filhos, ela tem pelo menos 3 meses inteiros no ano ocupados para si a mais do que aquelas que são mães, porque as mães vão gastar de 3 a 4 meses completos do ano dedicados exclusivamente para os seus filhos, divididos em horas que são gastas diariamente. Também tem um dado importante de uma certa professora, que uma vez estava ensinando os seus alunos a respeito do magnetismo, e ela deu uma aula falando sobre os ímãs, que atraem magneticamente objetos metálicos. Na semana seguinte, essa mesma professora deu uma prova, e entre as questões da prova havia uma questão curiosa, que a maioria das crianças errou, mas elas também acertaram de certa forma. Quando a professora fez a pergunta, ela disse o seguinte: meu nome tem 3 letras apenas, e eu ando pela casa apanhando as coisas. Quem sou eu? E a maioria das crianças respondeu essa pergunta dizendo: mãe, quando a resposta certa era imã. Porque é isso que as mães fazem, elas andam atrás de seus filhos, colocando as coisas em ordem. Um certo amigo resolveu explicar o casamento para os seus 4 filhos, e especialmente entre eles tinha uma menina de 4 anos, e essa menina, ao ver o álbum de fotografias da família, ela começou a fazer perguntas sobre aquelas fotos, e depois de terminar de ver todas as fotos, a filha apontou uma das fotos, uma foto de uma festa, e perguntou: papai, foi nesse dia que a mamãe veio trabalhar aqui em nossa casa? Porque as mamães estão intensamente trabalhando em casa, cuidando, educando, ajuntando, arrumando as coisas. Esse é o fabuloso papel das mães. Nem todas sabem disso, mas existem alguns belos momentos da nossa vida que sempre, para fazer sentido, terão que ser contados pelas mães, porque elas compõem a nossa história. A história que Deus escreveu tem as mães como as grandes protagonistas em grande parte da nossa vida. E a Bíblia traz várias dessas mulheres que foram responsáveis por grandes homens, grandes vultos da história bíblica, e que nem sempre são reconhecidas como deveriam ser. Exemplo, Joquebede, a mãe de Moisés, que arriscou a própria vida e desobedeceu muitas ordens de Faraó para poder não apenas preservar a vida do seu filho, mas também para que pudesse educá-lo, ensinando a fé de seus antepassados. Mulheres como aquela que compareceu diante de Salomão, pedindo o seu filho, quando estava sendo roubada por uma outra mulher, que dizia que o filho era dela. E então Salomão deu uma solução extremamente sábia: façamos o seguinte, dividamos a criança ao meio, cerrando-a,
e uma mãe fica com a metade e a outra fica. E nesse momento foi fácil de identificar quem era a verdadeira mãe, porque a verdadeira mãe zela pela vida dos seus filhos. E a verdadeira mãe disse: não, então que ela fique com a criança, mas não corte ao meio. E aí Salomão logo entendeu e descobriu quem era a verdadeira mãe. Uma mulher fabulosa, corajosa, mãe. Ou a mãe de Tiago e João, que chegou para Jesus e perguntou: Senhor, dá para os meus filhos ficarem sentados do teu lado na glória? Sentados ali, um do lado do outro. É óbvio que não era um pedido soberbo, orgulhoso ou qualquer coisa disso. Era apenas uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos. Mães anônimas, mas que fazem coisas extraordinárias. Como a mãe do rei Lemuel. Lemuel é o responsável por escrever o capítulo 31 de Provérbios. Ele é a causa desse capítulo. Por quê? Porque este capítulo, na verdade, retrata os conselhos de uma mãe para um filho rei. E ela vai ensinar muitas coisas para esse filho. Vai dizer que ele não devia jamais se embriagar, porque ele tem que julgar a causa dos injustiçados, e para isso ele precisa estar sempre sóbrio. Mas vai ensiná-lo também como encontrar uma mulher virtuosa. E aí o capítulo 31, que nós gostamos tanto de Provérbio, que descreve as mulheres e a virtude que podem ser encontrada nelas. Esse capítulo foi escrito por uma mãe preocupada com o futuro do seu filho. Dia das Mães é isso, é lembrar de todas essas protagonistas da nossa vida, que cuidaram do nosso caminho, que nos inspiraram, que nos ensinaram. Não é um dia tão fácil assim também, porque para muitos lembrar do Dia das Mães traz algum tipo de peso no coração, e o sentimento de ausência, porque para muitos as mães já não estão mais aqui. Para muitas mães é difícil também pensar nesse dia, porque para muitas mães os filhos já não estão mais aqui. Eu conheço uma e encontro mensalmente com ela, e ela chora e diz: pastor, por que Deus me deu o privilégio de viver tantos anos? Eu tive que ver meus filhos morrerem. Mas essa mãe forte continua temendo ao Senhor, porque foi isso que ela ensinou e foi isso que ela viveu. Para muitas mães, o Dia das Mães é difícil, porque os filhos não estão aqui. Para muitos filhos, o Dia das Mães é difícil, porque talvez não teve uma experiência tão boa com sua mãe. Obviamente que por faltar talvez o preparo, ou faltar algumas coisas que poderiam ter feito da educação e da vida com a mãe, com os familiares, uma vida melhor, como por exemplo a fé em Cristo Jesus. Mas ainda assim, esse dia é o dia de muitas lágrimas, esse dia é um dia de perdão, esse dia é um dia de conforto no coração das mães e no seio da família, onde muitos desses problemas são perdoados e são corrigidos em dias como esse. Talvez algum desses problemas seja o seu problema nesta noite, mas eu gostaria que você, confiado no amor de Cristo Jesus e no poder de Deus de consertar e de restaurar as nossas histórias, você pensasse sobre o seu papel como mãe, e nós todos, filhos, pensássemos na importância das nossas mães. Diante disso, eu gostaria, com esse texto, de falar-lhes nessa noite a respeito de mães que influenciam seus filhos para Deus. Mães que influenciam e inspiram seus filhos diante de Deus. Esta mensagem, esse chamado, é para que a gente olhe para a vida dessas duas mulheres, a mãe Eunice e a avó Loide. Essas duas mulheres foram fundamentais na formação de um filho e do neto que se tornou pastor, que serviu ao Senhor como ministro. E estas mães, elas nos dão um testemunho a respeito de como uma mãe e uma avó podem ser agentes de transformação na vida de um filho. E quem sabe com essa história inspirar e trazer doçura para o seu coração, coração de mãe, que precisa de presentes e que precisa de força e ânimo, não apenas um único dia no ano, mas todos os dias, para realizar esta missão tão importante e que pode fazer uma diferença imensa na história de todos nós e também na história da nossa sociedade. Deixa eu apresentar para vocês então estas duas mulheres. Eunice, a mãe de Timóteo, ela cresceu num lar judeu, onde ela aprendeu a fé em Deus.
ela aprendeu o Antigo Testamento, ela aprendeu aquilo que é herança do povo judeu, aquilo que Deus ensinou, os preceitos, os mandamentos, as leis. Ela aprendeu a origem através dos 5 primeiros livros da Bíblia, ela aprendeu a história de Israel, ela aprendeu a respeito da poesia de Israel, através dos Salmos, através dos livros como Cantares, Eclesiastes, aprendeu sobre a história de Jó, aprendeu sobre as fabulosas histórias do Antigo Testamento, leu e aprendeu com a sua mãe, Loide, os profetas. Ela conhecia a fé que o povo do Antigo Testamento tinha, de que um Messias viria, e esse Messias seria o Salvador. Eunice teve o privilégio de ver o cumprimento das promessas, quando o Redentor Jesus veio e se entregou por nós na cruz, ressurgiu, ascendeu aos céus e deixou uma missão aos apóstolos. Eunice sabia e ela cria em todas essas coisas. Quando adolescente, e apesar de toda a instrução que havia recebido, Eunice, na sua adolescência e passagem para a juventude, ela provavelmente se apaixonou por um homem que não seguia a mesma fé, e este homem era um homem grego, que não dava importância para a fé de Eunice. Ainda assim, eles se casaram e constituíram uma família. Lucas relata em Atos capítulo 16, 1, que quando ele chegou na cidade de Eunice, a cidade de Derbe e próxima a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, que era um adolescente, filha de uma judia crente e de um pai grego. O que significa então que aquela família estava ali constituída, havia uma parte da família, a mãe, juntamente com seu filho adolescente e com a avó, que morava ali junto com eles. Esta família estava dividida no que diz respeito à fé, mas especialmente esse menino tinha sido influenciado por sua mãe e por sua avó, de tal maneira que ele seguia a fé dos judeus, e especialmente naqueles dias, ele já era um discípulo do Senhor Jesus. Tinha recebido este nome, Timóteo, que provavelmente foi uma decisão de sua mãe. Por quê? Porque esse nome significa aquele que honra a Deus. Então, desde quando aquele menino nasceu, Eunice tratou de fazer com que a sua fé, a fé do seu povo, fosse marcada na vida do seu filho, especialmente incluindo até um nome que remetesse àquilo que ela acreditava. Provavelmente o seu pai, o pai de Eunice, esposo de Loide, deve ter falecido, porque Loide vem morar na casa de Eunice, o que significa então que ela era uma viúva e morava junto com a sua filha, o que se constituiu uma grande bênção para Timóteo, porque mesmo tendo um pai grego que não era iniciado na fé dos judeus, ele tinha em sua casa duas mães. Ele tinha Eunice, sua mãe, e tinha Loide, sua avó, e as duas participaram da educação do seu filho. Timóteo, na sua adolescência, ele foi encontrado numa dessas viagens de Paulo, especialmente quando Paulo e Silas estavam trabalhando naquele avanço missionário, e Timóteo, mesmo adolescente, ele se voluntariou para auxiliar os apóstolos naquele trabalho, o que demonstra que aquele moço estava profundamente impactado com a fé da sua mãe e da sua avó. Atos capítulo 16, verso 3 diz que quis Paulo que ele fosse, Timóteo, em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então veja, nem tudo eram flores na vida daquela família. Por exemplo, Eunice não pôde circuncidar o seu filho no 8º dia, como era a tradição entre os judeus, dentro da fé dos judeus. Mas agora elas estavam juntamente com Timóteo de comum acordo, e Paulo, não por uma necessidade para que Timóteo fosse aceito diante de Deus, mas para que não houvesse conversas, burburinho naquela caminhada missionária, e para que ninguém ficasse criticando aquela companhia de missionários por levar com eles um menino, filho de um grego, que não fosse circuncidado, uma vez que eles levavam o evangelho para judeus, e os judeus levavam isso muito a sério, estavam ainda aprendendo que eles não precisavam mais desse sinal físico para representar alguém da aliança. Veja que Timóteo se submeteu ao que Paulo instruiu, que era algo doloroso e difícil, especialmente para um adolescente, que era a circuncisão, e isso aconteceu.
Já perto do fim da vida de Paulo, depois dessas viagens, Paulo reserva um tempo especial, mesmo preso, ele estava em cadeias, mas lá da prisão, ele resolveu demonstrar o seu amor e sua preocupação com Timóteo, que agora já é um pastor. E então ele escreve para Timóteo 2 cartas da prisão. A primeira carta, a primeira epístola de Timóteo, e a segunda, da qual nós lemos um texto. E especialmente nessa segunda, Paulo faz questão de declarar que, primeiro, ele estava agradecido a Deus pela vida de Timóteo. Estava agradecido porque assim como ele, desde os antepassados, foi instruído na fé, agora Timóteo, que também recebeu, através de sua mãe e de sua avó, aquela instrução na fé no Senhor, ele agora fazia oração e agradecia a Deus dia e noite pela vida desse jovem pastor, e ele diz: lembro das tuas lágrimas, daquilo que você passa por causa do Evangelho, e eu peço a Deus para que Deus transborde, para que Deus derrame sobre você grande alegria, pela recordação, ou seja, que Deus te faça lembrar que grande privilégio você teve de ter uma avó que te ensinou a verdade. E Paulo ali, da condição em que ele estava, ele também se alegrava diante do Senhor, chorava em oração, mas ao mesmo tempo o seu coração ficava satisfeito de saber que Timóteo tinha uma fé sem fingimento, tinha uma fé autêntica, verdadeira, tinha a mesma fé que habitou o coração da sua avó, que depois habitou o coração da sua mãe, e agora habitava o coração de Timóteo. Veja aqui, que testemunho extraordinário, o testemunho que o apóstolo Paulo faz a respeito da eficiência do trabalho daquelas 2 mães, ou daquela mãe e daquela avó. Bom, diante disso, nós podemos nos perguntar: como foi, o que foi que Eunice e Lóide ensinaram para Timóteo, que causou este elogio de Paulo, e esta vida tão voluntariosa, tão disposta, tão desprendida no serviço do Senhor, como foi a vida do pastor Timóteo? O que essas mulheres ensinaram para Timóteo? O que elas fizeram na educação dele, que influenciou de uma forma tão extraordinária a vida deste homem, para que ele fosse um servo de Deus? Porque com certeza, respondendo esta pergunta, nós traremos também caminhos, meios, para que todas as mães que assistem, que ouvem, que leem a palavra de Deus, possam saber o que elas devem fazer nos seus filhos, para que elas sejam uma influência inspiradora no coração, na vida dos seus filhos. Como vocês, mães, podem fazer dos seus filhos pequenos Timóteos, para que eles também sejam servos do Senhor, dediquem a sua vida a Deus e sirvam ao Senhor com toda a alegria. Vejamos então o que nós podemos aprender quando lemos sobre o trabalho da Eunice, mãe de Timóteo, e da sua avó Lóide. Como foi que elas influenciaram Timóteo? Primeiramente, elas ensinaram em primeiro lugar Timóteo a respeitar as Sagradas Escrituras. Nós encontramos isso no livro. Se você ler no capítulo 3 aqui de 2 Timóteo mesmo, capítulo 3, verso 12, Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja, esse princípio é um princípio aprendido nas Escrituras, e Paulo lembra, especialmente nesta carta, que Timóteo sempre viveu e é um exemplo de vida piedosa, de vida sem fingimento, de uma vida verdadeira. Mas Timóteo tinha lágrimas, e lágrimas por quê? Porque no seu ministério, assim como Paulo, ele passava por muitas perseguições, e o que dava sustentação para Timóteo, para que Timóteo não desanimasse, era exatamente o respeito e o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. E a palavra de Deus, especialmente Paulo lembra disso aqui, diz que todas as pessoas que querem viver piedosamente, elas serão perseguidas. E Paulo, Timóteo, por amar, conhecer e respeitar as Escrituras, ele não via na perseguição uma justificativa para ele abandonar a fé. Muito pelo contrário, ele chorava, ele orava, Paulo orava, intercedia por ele, mas ele se mantinha fiel no ministério que ele recebeu. Paulo lembra a Timóteo a respeito dele permanecer firme nas coisas que ele aprendeu desde a infância, e você pode ver isso no capítulo 3 também, no verso 14, aqui da segunda epístola. Paulo diz para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste.
Ou seja, Paulo está dizendo, olha, permanece naquilo que você aprendeu com a sua avó e com aquilo que você aprendeu com a sua mãe a respeito das Escrituras. Por quê? Qual o motivo? Por que isso? Porque são essas palavras que nos conduzem por um caminho seguro, são essas palavras que Deus usa para a transformação, para aperfeiçoamento do homem, para aparelhamento do homem espiritual, para que ele seja útil no reino de Deus e para que ele cumpra a sua missão. No verso 15, Paulo diz a Timóteo que ele sabe essas palavras desde criança, o que significa que Lloyd e Eunice ensinaram desde quando ele era pequenininho essas palavras. E Paulo diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que fica muito claro e é óbvio para nós, é que Paulo está se referindo aqui a criação que Timóteo recebeu, uma criação profundamente amparada nos conceitos, nos princípios da palavra de Deus. Foi assim que Timóteo foi educado. Timóteo foi disciplinado, Timóteo foi ensinado, Timóteo foi confortado, Timóteo foi amparado em toda a sua infância pela palavra do Senhor, que é a base segura sobre a qual nós podemos ver os nossos filhos construindo a sua vida, é o fundamento seguro para a vida dos nossos filhos. Lembra do que o Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Foi assim que essas duas mães ensinaram Timóteo, ensinaram a ouvir e a obedecer a palavra de Deus. Essas duas mulheres, elas foram conhecer profundamente a palavra para que elas pudessem transmitir isso para os seus filhos. E aqui eu faço um parêntese, uma pausa para falar para vocês, minhas queridas mães, que com atenção acompanham essa mensagem nessa noite. É imprescindível para vocês, para todos nós obviamente, mas especialmente para vocês, pelo papel que vocês têm e pela influência, pelo poder que vocês têm de influenciar, é imprescindível que vocês conheçam a palavra e que vocês compartilhem a palavra com os filhos de vocês. É importante que você entenda a necessidade e a importância de fazer isso com seus filhos. E quando nós lemos essas duas cartas de Paulo a Timóteo, e lemos os relatos lá de Atos 16 a respeito da vida de Timóteo, um jovem adolescente que se dispôs a seguir junto com aquela comitiva, viajando e evangelizando, algo que era extremamente perigoso, não tinha nada de romantismo naquilo, era perigoso. Eles eram apedrejados numa cidade, passavam fome na outra, sofriam naufrágio em outro lugar, era muito difícil isso, mas aquele adolescente foi. E ele foi por quê? Porque ele aprendeu desde criança a respeito do que realmente importa nessa vida, daquilo que tem valor realmente, não apenas para esta vida, mas por toda a eternidade. Ele aprendeu a respeitar as Escrituras, as promessas, os preceitos, as leis de Deus, aquilo que Deus tinha planejado para a sua vida. Ele aprendeu isso. E minhas queridas irmãs, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Você, minha querida irmã, que é mãe, precisa ensinar isso para os seus filhos, muito mais do que ensinar os filhos uma profissão e ensinar a que eles consigam o seu sustento, a ganhar dinheiro. Eles precisam aprender o que realmente precisa ser temido e respeitado nesta vida. Nós lemos no início do culto, quando fizemos a leitura do Salmo 111, o último versículo diz que o princípio, a sabedoria do Senhor tem como princípio o temor a Ele. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, e aqueles que fazem isso, Provérbios diz, revelam conhecimento, porque quando nós tememos a Deus, as coisas são primeiramente colocadas nos seus devidos lugares para o início da nossa vida. Deus é Deus, eu sou apenas uma criatura dele, amado por Ele, por isso fui feito filho dele, mas Ele é o Senhor da história, Ele governa as coisas, deve ser obedecido, respeitado e deve ser amado. E somos nós pais que temos esse dever de ensinar isso para os nossos filhos, não apenas de forma teórica, mas com o nosso próprio exemplo pessoal. Mães, ensinem seus filhos a amarem as Escrituras. Toda criança e adolescente hoje em dia tem um celular, e eles passam grande parte do dia lendo mensagens e postagens em redes sociais. O fato deles aprenderem de forma muito rápida e já de forma muito breve na sua história, de forma bem precoce,
a manusear essas tecnologias, deve ser olhado e observado por cada um de nós com muito cuidado, especialmente por vocês, mães. Por quê? Porque nenhuma dessas tecnologias e nenhum desses conteúdos substitui o conteúdo das Escrituras. E uma mãe, segundo os padrões que nós estamos aprendendo aqui, como Lloyd e como Eunice, deve, entre outras coisas, estabelecer uma rotina de leitura da palavra de Deus com seus filhos. Queridas mamães, se vocês não fazem isso ainda, eu apelo, como pastor de vocês, apelo insistentemente, que vocês estabeleçam essa rotina em suas casas. Leiam a Bíblia com seus filhos. Pastor, e se meu filho fizer uma pergunta difícil, que eu não saiba responder? Pode contar comigo. E eu sei que não só comigo, mas você pode contar com a ajuda de tantas outras pessoas. E eu tenho muita alegria de dizer que não poucas vezes eu recebo ligação de mães que falam assim: pastor, meu filho fez uma pergunta que eu não sei responder, o senhor me ajuda? E eu ajudo com a maior alegria, porque não tem nada mais precioso do que esse ministério das mães ensinando a palavra de Deus para os seus filhos. Não tenham dúvida que entre 10 sermões que eles ouvirem do pastor deles aqui na igreja, e uma instrução que eles ouvirem de vocês, eles vão guardar a de vocês no coração, porque foi a mamãe que ensinou, como Timóteo guardou. Segundo lugar, o que Eunice e Lloyd ensinaram para que elas influenciassem tanto a vida de Timóteo? Em segundo lugar, elas ensinaram a Timóteo a respeito da fé, não apenas a respeito da Escritura, mas a respeito da fé em Jesus. Porque se você lembrar, todos os judeus daquela época, eles eram formados no Antigo Testamento, mas nem todos seguiam a Cristo Jesus e tinham sido convertidos a Cristo Jesus. Mas aqui está um caso de que quando Paulo chega lá em Derbe e Listra, ele conhece uma mulher, e esta mulher tem a fé em Cristo Jesus. Ele encontra essa família e ele conhece esse jovem, e esse jovem está pronto a seguir Paulo e Silas e fazer isso por causa do seu amor a Cristo. O que significa que essas duas mulheres, elas ensinaram esta fé sincera em Jesus Cristo Salvador para Timóteo. E esta fé é uma fé sem falsidade. Veja que Paulo diz que Timóteo tinha uma fé sem fingimento, que ele aprendeu de quem? Que ele aprendeu de Eunice e de Lloyd, porque Paulo diz: é a mesma fé que eu vi na vida da sua avó, é a mesma fé que eu vi na vida da sua mãe, e agora é a sua fé, é uma fé verdadeira em Jesus, não é fingimento, não é falsa religiosidade, não é faz de conta, não é alguma coisa que só aparece quando você está dentro do contexto de uma igreja, mas é alguma coisa que norteia a vida no dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, na rua, no mercado, na padaria, em todos os lugares por onde vocês vão, vocês são os mesmos, é a mesma fé. E veja que aqui talvez esteja um dos grandes problemas do discipulado e da educação dos nossos filhos no caminho da verdade, que muitas vezes a fé que reside em nossas casas é uma fé falsa, é uma fé que põe roupa bonita e troca até o linguajar quando chega dentro do templo, mas quando sai do templo, não é a mesma coisa. Falta integridade nessa fé, falta sinceridade. Mas vejam que aqui, essas duas mulheres, elas conseguiram ensinar a fé para Timóteo. Por quê? Em primeiro lugar, porque a fé delas não era fingida, era uma fé autêntica e verdadeira. E talvez aqui esteja a resposta para a dúvida de tantas pessoas que perguntam: olha, por que eu ensinei, eu mostrei a verdade para os meus filhos e eles não querem saber? Será que não foi porque talvez faltasse essa integridade na fé que nós ensinamos? Então está aqui um grande padrão para nós. O que elas fizeram, Eunice e Lloyd, o que elas fizeram foi ensinar uma fé autêntica, verdadeira, sem fingimento para Timóteo. A fé das outras pessoas, as experiências dos outros, elas não vão resolver o problema da sua casa, elas não vão impactar a vida do seu filho, mas a sua fé autêntica e verdadeira, na igreja e em casa, ela vai de uma forma absurdamente poderosa impactar a vida do seu filho. Foi o que aconteceu com Timóteo. Mães que amam os seus filhos, elas estão comprometidas integralmente com a fé em Cristo Jesus. E por causa disso, elas estão muito mais preocupadas com a alma dos seus filhos do que com o seu corpo físico, com as suas roupas e com a sua arrumação. Prestem bem atenção nisso.
Quando é que muitas vezes a nossa fé deixa de ser uma fé autêntica e íntegra? Quando a gente, no ambiente de culto e de adoração, a gente declara que Deus é tudo para nós, que Ele é soberano sobre a nossa vida, que nós dependemos dEle, que nós vivemos só por Ele. E quando nós chegamos em casa, nós só conseguimos insistir com os nossos filhos a respeito de um único assunto: filho, cuida da sua saúde física. Filho, fica bonitinho, arruma, penteia o cabelo, fica bacana, fica legal. Filho, você precisa aprender a ganhar dinheiro. Filho, você precisa buscar o sucesso. E aí a gente começa a dar receita para os nossos filhos, receitas que estão relacionadas somente com o presente. E aí veja a inconsistência. Não é que você fale palavrão, ou que você faça alguma coisa que seja uma quebra frontal de um mandamento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguma coisa muito sutil que às vezes acontece na nossa vida, que as nossas declarações de fé, elas só são úteis e só são cabíveis dentro da igreja, porque quando a gente chega em casa, a gente vive uma vida exatamente igual à vida dos ímpios. E os nossos filhos, eles nos olham com visão de raio-x, e eles vão na casa dos seus colegas que não são crentes, e eles olham também e olham com visão de raio-x, e de repente, se eles perceberem lá alguma coisa muito parecida com o que eles estão vendo na casa deles, eles vão colocar em xeque a fé que nós esboçamos. Portanto, como é que eu ensino uma fé verdadeira, sem fingimento em Jesus Cristo? Eu ensino considerando aquilo que Jesus considera importante. Queridas mães, se preocupem com o mesmo que Cristo se preocupou em relação às suas ovelhas. Jesus estava mais interessado na alma e na vida eterna das suas ovelhas do que com as suas necessidades físicas. Portanto, se preocupe mais com a vida eterna dos seus filhos do que com o sucesso momentâneo e passageiro dessa vida. Mães que querem ensinar a fé a seus filhos, elas estão mais interessadas nos relacionamentos dos seus filhos com Jesus do que com a popularidade dos seus filhos. Você não precisa e nem deve ensinar o seu filho a popularidade, mas você deve ensiná-lo a se relacionar de forma íntima e pessoal com Jesus. Mães que realmente querem ensinar a fé para os seus filhos, elas estão mais interessadas em como os seus filhos estão diante de Deus, do que como eles estão nas redes sociais. Qual é o status social do seu filho? A maior preocupação de uma mãe que quer influenciar o seu filho e quer inspirá-lo na fé em Jesus, deve ser a preocupação com o seu relacionamento com Jesus. Por isso, vamos lá para a parte prática. Mães queridas, insistam em uma vida de oração com seus filhos. Eu acabei de dizer para vocês que é importantíssimo que você tenha um tempo de leitura das Escrituras semanal com seu filho, de preferência diário até. Mas é imprescindível também que haja um tempo de oração com seus filhos. Ensine-os a se relacionar com Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses importante. Quando a gente faz oração na igreja, a gente faz uma oração normalmente muito formal. Dificilmente alguém vai rasgar o coração e começar a confessar coisas publicamente diante de Deus numa oração formal durante o culto. Esta oração formal, ela tem o seu espaço dentro da congregação, no ajuntamento solene. E ainda assim, não há problema nenhum que a gente seja menos formal e seja mais real nas nossas orações. Mas é fundamental, mães queridas e pais também, que quando nós orarmos em nossa casa, nós não tentemos parecer super crentes. Porque os nossos filhos, eles precisam construir e eles precisam desenvolver um relacionamento autêntico com Cristo. E para que eles façam isso, eles precisam aprender com quem está perto deles, que são seus pais, a orar e falar com o Senhor o que realmente você está sentindo, a orar e confessar diante do Senhor exatamente aquilo que você está passando, e a clamar e pedir ao Senhor exatamente aquilo que você realmente precisa. Porque eu tenho uma suspeita de que os nossos filhos, eles não conhecem verdadeiramente as nossas angústias, angústias que são curadas aos pés de Cristo Jesus nas orações. Quando nos relacionamos intimamente com Cristo, abrimos o nosso coração diante dele e ele responde às nossas orações. Por isso, minhas queridas mães, pensem, os momentos mais dramáticos de oração da nossa vida, eles não podem
passar desapercebido dos olhos dos nossos filhos. Porque um dia, quando eles estiverem vivendo um drama em sua vida, eles precisarão saber a quem eles devem recorrer. Isso que é ensinar uma fé sincera, sem fingimento, uma fé autêntica para os nossos filhos. E muitas vezes a gente, na ânsia de fazer o melhor para os nossos filhos, nós colocamos os nossos filhos numa bolha. Eles não têm noção do que está acontecendo, eles não têm noção dos problemas, eles não sabem das nossas lutas, eles não sabem das nossas angústias, eles não sabem das nossas dores, e eles vivem num mundo que é aparentemente ideal. Isso é bom? Você está protegendo o seu filho, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que furar a bolha e ele vai sair para o mundo real. E a não ser que eu mostre para ele que a fé em Cristo Jesus, ela é absolutamente útil, não apenas no dia da tranquilidade, mas no dia da tormenta, ele não vai saber disso. A não ser que eu mostre para ele que o Deus a quem nós servimos e amamos, é o Deus que me abençoa quando eu estou fazendo as coisas corretamente, mas é o Deus também que me concede perdão e misericórdia quando eu tropeço. E se os nossos filhos não perceberem isso, no dia que eles tropeçarem, eles terão medo de procurar a Deus, porque eles não saberão que Deus perdoa pecado, porque nós nunca confessamos pecados diante de Deus, na presença dos nossos filhos. Uma fé sincera e verdadeira, sem fingimento, como Timóteo tinha, que era a fé da sua avó, que era a fé da sua mãe, é uma fé que é aprendida na integralidade da nossa vida. Então, queridas mães, ensine os seus filhos as Sagradas Escrituras, ensine os seus filhos a terem um relacionamento de fé, de uma fé sincera e verdadeira com Jesus, sem fingimento. Terceiro, queridas mães, ensine aos seus filhos, como Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo, ensine-o a servir, a servir. Deixa eu dizer algo. Eu acredito que vocês vão concordar, porque isso tem afetado todos nós. Nós vivemos uma sociedade, uma época, uma geração, em que não há mais senso de disponibilidade. Nós formamos uma geração nos últimos anos, nas últimas décadas, que não está disponível. Não está disponível. E se você quiser saber o quanto isso é grave, converse com alguém que é um empregador, que contrata pessoas. Converse sobre a dificuldade de encontrar gente que goste de trabalhar, gente que tenha iniciativa para fazer as coisas, gente que perceba uma dificuldade e que se disponha. Infelizmente nós formamos nas últimas décadas nesse mundo uma geração de gente indisponível. E sabe por quê? Porque nós formamos uma geração de patrões, de gente que quer ser servida, mas não quer servir. É assim que nós criamos. Nós criamos filhos como se eles fossem pequenos ídolos. Nós adoramos, nós nutrimos, nós fizemos tudo por eles, nós não deixamos eles fazer nada, nós não deixamos eles perceberem os problemas, nós não deixamos eles passarem por necessidades, nós não deixamos eles passarem por dificuldades. Antes deles abrirem a boca, a gente, como um gênio da lâmpada, estava lá fornecendo o que eles precisavam, e nós criamos o quê? Nós criamos príncipes e princesas. E a gente acha bonito dizer isso. Minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe. Como é que você vai querer fazer alguém que ouviu a vida inteira que era uma princesa e um príncipe pegar no cabo do enxada? Para usar um termo antigo nosso. Como é que você vai querer fazer uma pessoa que foi criada como uma princesa, como o príncipe, lavar uma louça? Aprender a lavar roupa, a estender roupa, a limpar uma casa, ou a sentar no escritório e trabalhar de verdade. E nós temos uma crise de atendimento que é crônica. Você chega em todos os lugares onde existe gente trabalhando, as pessoas não sabem servir. Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo a servir. E a prova disso é que, quando Paulo e Silas passaram lá por Derbe e Listra, esse menino, o texto diz que ele voluntariamente se ofereceu para servir numa missão, e não era coisa bonita e fácil não, como eu já disse para vocês.
Ele foi ensinado a ser um crente disposto a servir. Isso é reflexo de Lloyd e de Eunice na vida dele. Quando Paulo conhece, ele está ali se dispondo, ele quer servir a Deus, ele quer se oferecer. Não é por salário, porque não tinha salário para fazer isso. Não é por popularidade, porque isso não trazia popularidade, ao contrário, trazia perseguição. Não é por sucesso aos olhos humanos. Porque o livro, a carta aos Hebreus diz que naquele tempo, aqueles que temiam a Deus eram considerados como escória da humanidade. E Timóteo estava lá, ele estava lá para servir. Ele não ouviu de primeira mão do Senhor Jesus, quando ele disse, eu vim para servir e não para ser servido, mas ele com certeza ouviu da sua avó e da sua mãe, que ele deveria servir, que ele deveria estar disponível, porque um crente leal, um crente verdadeiro, um crente sincero é alguém que está disposto a servir. Elas ensinaram que ele deveria ser um crente exemplar, servindo. Ele deveria ter boa reputação e ser bem falado pelas pessoas. A prova disso é que Paulo e Lucas, dois autores do Novo Testamento, falam bem de Timóteo. Você tem Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, falando bem de Timóteo. E você tem o próprio Paulo, que conviveu, e aí sim, isso faz uma diferença enorme. Porque falar bem de uma pessoa que você viu uma vez é fácil. Difícil é falar bem de uma pessoa com quem você comeu um saco de sal junto. Conviveram ali 2, 3, 4, 5, 6 anos. Aí é difícil falar bem, pois Paulo escreve 2 cartas para aconselhar, animar, estimular e elogiar a fé de Timóteo. Porque a sua mãe e a sua avó o ensinaram a servir, a ter uma reputação, zelar da sua reputação entre as pessoas, a estar disposto a ajudar. Eu quero relatar algo pessoal. Meu nome é Wesley. E para contar a história que eu vou contar para vocês, é importante que eu diga o porquê. O pessoal fala assim, sua mãe era metodista? Não, minha mãe não era metodista. Mas minha mãe trabalhava de frente com uma creche, e a creche tinha o nome da mãe do metodista John Wesley. E o nome dela era Susana Wesley. E a Susana Wesley, ela teve 17 filhos. Para uma sociedade como a nossa, em que alguns corajosamente têm assustadoramente 3 filhos, Susana tinha 17. Sabe o que Susana fazia todos os dias com esses 17 filhos? E ela viu o resultado disso na vida deles, inclusive num que se tornou muito famoso, que é John Wesley. Susana todos os dias tirava 1 hora para orar por eles e com eles. E todas as semanas ela tirava 1 hora para estar com um deles, ou seja, são 17 horas dedicadas, fora as horas de oração, 17 horas para estar com um deles, conversando sobre a vida espiritual de cada um deles. E dos seus filhos, 2 pelo menos, entram para a história como grandes servos de Deus, que é John Wesley e Carlos Wesley. E por isso eu me sinto muito feliz de ter recebido esse nome, porque ele não foi inspirado na vida de John Wesley, mas foi inspirado no nome da mãe de John Wesley. E esta mãe, sem dúvida nenhuma, é uma mãe, ou foi uma mãe, como Eunice e como Lloyd. E eu louvo a Deus por minha mãe ter enxergado isso, e ter me dado esse nome que me faz lembrar, não apenas de John Wesley, mas principalmente de Susana Wesley, todas as vezes que o meu nome é citado. Porque se hoje eu também tenho uma fé em Cristo Jesus, eu tenho também pelo cuidado da minha mãe e das minhas 2 avós. Nesse sentido eu fui mais privilegiado do que Timóteo. Dona Maria Reduzina era o nome da minha avó paterna. E Dona Floripes, ou Flor de Ipês, é o nome da minha avó materna. De forma curiosa, sem combinar, as 2, quando eu era pequenininho, elas diziam, esse menino vai ser pastor. E Deus teve misericórdia da minha vida, e ouviu a oração das minhas avós, e me concedeu esse privilégio, de poder servir no reino de Deus, que é um grande privilégio.
E eu quero dizer para vocês, queridas mães, não duvidem da importância do papel de vocês na vida dos seus filhos. Por isso que é imprescindível que vocês ensinem os seus filhos a servir. Porque se tem algo que John Wesley e Carlos Wesley fizeram na sua vida ministerial, foi servir. Como Susana serviu. Eles estavam disponíveis para ajudar e para fazer o trabalho do Senhor, porque as suas mães lhes ensinaram a fazer isso. E Timóteo lhes ensinou a fazer isso. Portanto, minha querida irmã, você não tem que ensinar o seu filho ou a sua filha a serem princesas e príncipes. Você deve ensiná-los a serem servos. E isso começa em casa. Porque tem muitas tarefas em casa que não precisam ser feitas exclusivamente pelas mães. Então, lavar uma calçada, estender ou recolher roupas, lavar a louça, arrumar o guarda-roupa, o armário, estender a roupa na cama, deixando o lençol bonito, lisinho. Todas essas são tarefas que filhos podem fazer. Ensiná-los a lavar os calçados, lavar o cachorrinho, recolher aquilo que os cachorrinhos fazem, parece que mais durante a noite do que durante o dia. Mães, façam isso. E mais do que isso, ensine os seus filhos a fazer isso cantando, para que eles não façam com raiva, mas entendam que nós devemos ser disponíveis e devemos estar disponíveis a servir com alegria. Minhas queridas mães, vocês podem fazer da próxima geração uma geração de filhos melhores. Podem fazer desta geração que está aqui uma geração transformada pela fé em Cristo Jesus. Queridas mães, vocês podem fazer da próxima geração uma geração de profissionais melhores, de políticos melhores, vocês podem fazer cidadãos melhores, mas principalmente vocês podem fazer servos de Deus melhores, pela influência de vocês. Não menospreze o que Deus colocou nas mãos de vocês, porque vocês têm um grande privilégio. Mas cuidado, e aqui eu passo para as aplicações e conclusões finais. É óbvio que não é fácil, porque as crianças elas têm uma capacidade de manipulação incrível, mesmo sem saber disso. Então não se deixe enrolar e manipular pelo choro. Com certeza Timotinho, quando era muito pequenininho, como todos nós, deve ter feito alguma pirracinha, deve ter chorado, deve ter feito manha. Queridas mães, não se deixe manipular pelo choro dos seus filhos. Volta e meia eu vejo cenas tristes de mães que estão literalmente reféns de seus filhos. Criança, adolescente e jovem, que fazem o que querem com seus pais. Minha irmã, ser uma serva de Deus consiste, entre outras coisas, em lembrar que Deus te estabeleceu, inclusive para a disciplina dos seus filhos. E quando a disciplina é feita no tempo certo, com amor, embasada, fundamentada na boa educação ensinada na palavra de Deus, ela não vai deixar nenhum tipo de trauma, ela não vai deixar nenhum tipo de assunto para ser resolvido nas psicólogas mais tarde. Segundo, se você vai ensinar a palavra, se você vai ensinar a verdadeira fé em Cristo Jesus, e se você vai ensiná-los a servir a Deus, lembre-se de coisas que não podem ser admitidas, jamais. Não admita a mentira. E nesse aspecto, deixa eu dizer algo muito importante. Mãe, nunca, nunca, nunca jamais peça para o seu filho esconder alguma coisa. Filhinho, ó, a mãe está fazendo um negócio aqui, mas não pode falar nada para o papai. Você está ensinando o seu filho a ser um mentiroso para sempre. Porque por amor a você, ele vai esconder, ele vai mentir, e ele vai criar o hábito de fazer isso. Então não faça. Se você está ensinando a Escritura, você não pode pedir para o seu filho alguma coisa que a Escritura proíbe. Se você está ensinando fé para os seus filhos, não odeie as pessoas. Porque como é que você pode ensinar a fé em Cristo Jesus, que nos mandou amar como Ele amou, e você mesmo destila ódio de outras pessoas? Você acha que o seu filho vai aprender o que você diz sobre amor, ou ele vai aprender o que você faz sobre amor?
Então cuidado com a incoerência. Elogie o seu filho na mesma proporção que ele acerta. Disciplina e recrimine na proporção que ele erra. Não erre a mão. Não elogie mais do que ele merece e nem o reprima mais do que for necessário. Faça de forma equilibrada e justa, cuidando do comportamento dele. Cumpra, e aqui eu vou encerrar aqui, porque eu podia falar um monte de coisa, mas eu sei que vocês já entenderam o que eu estou querendo. Estou querendo chamar você à coerência. Cumpra tudo o que você prometeu para o seu filho. Se você prometer que vai bater nele, vai dar umas varadinhas, né? E a Bíblia ensina como fazer isso, tá? Antes que alguém pegue uma parte do vídeo e fale, ó, o pastor ensinando espancamento. Não estou falando isso não. Mas a Bíblia ensina você pegar uma varinha assim, bem fininha, aquela flexível, né? Pastor, tem isso na Bíblia, pastor não pode fazer um negócio disso. E a lei da palmada? Olha, eu não estou quebrando a lei da palmada. Eu não acho que você deve usar sua mão para bater no seu filho. Mas você pega uma varinha, como diz as Escrituras, bem fininha. E se necessário for, discipline-o. Mas deixa eu lembrar que há muitas formas de disciplinar sem que chegue a esse ponto. Eu aprendi uma vez com a Super Nani, não sei quantos de vocês lembram da Super Nani. E a Super Nani é uma mulher cristã. E ela instituiu o cantinho da disciplina. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso. E o que é o cantinho da disciplina? Você não precisa disciplinar com a vara, mas você põe um tapetinho lá no canto da casa, e quando alguma coisa de errado for feita, você, cantinho da disciplina. Não tem televisão, não tem celular, não tem comidinha nesse momento, nada. Esse momento é um momento de refletir. Senta lá no tapetinho lá do cantinho da disciplina e vai refletir sobre o que você fez. E aí, enquanto isso, a mamãe também se acalma, porque às vezes a gente se irrita. Se acalma, quando estiver calmo, senta lá do lado do cantinho da disciplina e vai. E aí, você sabe por que você está no cantinho da disciplina? Disciplinar é relacionamento, é envolvimento. Disciplinar é para recuperação. E a gente precisa entender que isso é absolutamente necessário na vida dos nossos filhos. Portanto, se você prometeu uma disciplina, você tem que cumprir, porque se você não cumprir, aí você está ensinando o quê? Você está ensinando para os seus filhos a prometerem coisas que eles não estão dispostos a cumprir. Portanto, você também fará deles mentirosos, que dizem que vão fazer uma coisa e não fazem. Percebe? Quantas coisas, e a gente acha assim, olha, meu filho foi para a escola, começou a andar em más companhias, está fazendo um monte de coisa errada. Será? Será que as coisas erradas que ele está fazendo, ele aprendeu mesmo com os novos amigos? Ou foi o que ele viu a vida inteira em casa? Ele só não sabia que ele conseguia fazer. E aí quando ele viu outros fazendo, ele falou, vou fazer também, afinal de contas eu aprendi isso a vida toda. Mãe, nunca é cedo demais para começar a ensinar a Bíblia, e nunca é tarde demais. Então hoje, faça um compromisso diante de Deus e diante da sua família. O compromisso de ser uma mãe como Eunice e Lloyd, uma mãe que influencia realmente os seus filhos. Nesse processo, quero dizer que você não está sozinha. Você tem, principalmente a igreja. E se Deus nos permitir, logo, logo poderemos abrir novamente. E nós temos a escola dominical, com classes para todas as faixas etárias, que vão te auxiliar nesse processo de educação dos filhos. Você tem a companhia dos irmãos, das mães mais velhas e experientes. Você tem a companhia do pastor e da liderança da igreja, que pode te auxiliar nisso. Mas entenda uma coisa, essa responsabilidade é intransferível, mas você não está sozinho nela. Porque embora você não possa transferi-la, mas você pode contar com a ajuda do povo de Deus na formação dos seus filhos. Mães, insista na fé dos seus filhos. Mães, insistam em influenciar os seus filhos para a glória de Deus. Ajude-os, faça-os aprender a palavra, a fé e o serviço. Mães, ensine os seus filhos a orar, orando com eles, a ler as Escrituras, lendo com eles, a ter relacionamento com Cristo, se relacionando com Cristo, e com certeza, Deus fará milagres na sua casa, na sua família.
Muito obrigado, queridas irmãs, pelo trabalho e serviço incansável de vocês, de mães. Um trabalho que não acaba nunca, a gente sabe disso. Esse trabalho só encerra quando Deus te chamar. Porque o compromisso de ser mãe não é um compromisso até uma idade. Embora os filhos pensam isso, né? Vou fazer 18 anos, daí não preciso mais seguir o que minha mãe disse. Mas se você seguiu o que a sua mãe disse até os 18 anos, você aprendeu qual o caminho. E o caminho que preserva a vida, que é o caminho de Jesus. Que Deus abençoe muito vocês todas, queridas irmãs. Se o começo não foi bom, isso é natural, faz parte da nossa história. Eu convido você para que o final seja melhor do que o começo. Creia no Senhor, obedeça a sua palavra e imite Eunice e Loide e tantas outras mulheres das Escrituras. Se você já tem feito isso até aqui, continue a fazendo. Pastor, parece que eu não estou vendo resultado. Continue. Não é uma questão de ver, é uma questão de crer. E se talvez você seja uma daquelas mães que infelizmente está colhendo já a consequência de não ter influenciado como você queria o seu filho, lembre-se que antes de ser seu filho, o seu filho é filho de Deus. Nós somos tutores temporários dos nossos filhos, mas eles de fato são de Deus. Então, não canse, não cesse de clamar ao Senhor, que é dono dos nossos filhos, para que Ele intervenha e para que Ele salve a vida, a alma dos nossos filhos.